Eu gostaria de usar para nós nesta noite apenas o versículo 1 do Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Logo após a Segunda Guerra Mundial, os exércitos aliados recolheram milhares de crianças que ficaram desabrigadas e órfãos em todas as regiões por onde houve guerra e onde vidas foram ceifadas por conta da guerra. E em muitos alojamentos especiais criados para crianças órfãos, crianças que foram vitimadas pela guerra, um fato comum estava acontecendo. As crianças não conseguiam dormir. E embora você fornecesse tudo para elas, o alimento, a cama, o lugar onde elas pudessem descansar, uma roupa, quando chegava a noite havia uma insônia coletiva. E eles não sabiam o que fazer. Talvez o desespero, os horrores de tudo que eles tinham assistido. E então alguns psicólogos foram convocados para descobrir o que se passava com as crianças e fazer alguma coisa para resolver o problema delas. Então eles passaram a entrevistar as crianças e a constatação principal é que elas perdiam sono porque elas tinham uma preocupação muito grande a respeito do amanhã. Elas não tinham segurança alguma, porque dentro destes campos e desses alojamentos improvisados onde elas ficavam, a comida era algo escasso e elas sabiam das dificuldades geradas pela guerra. Então chegava à noite, por mais que elas estivessem alimentadas, elas não dormiam de preocupação com o amanhã. Então um desses corpos de psicólogos decidiu fazer uma experiência que deu certo. Quando as crianças estavam prontas para dormir, eles levavam fatias de pães e distribuíam, e as crianças não podiam comer o pão, era o pão do outro dia cedo. Então cada uma delas dormia com o pão do amanhã nas mãos, e o resultado foi que elas conseguiram dormir, porque a ansiedade de que alguma coisa lhes faltasse lhes roubava o sono. Será que isso acontece só com essas crianças? Será que somente aquelas crianças passaram por isso? Muito bem, o salmista Davi nos escreve um salmo que fala sobre isso. Fala sobre o Senhor da provisão, o Senhor que é o pastor, o Senhor que é a garantia do meu amanhã. Ele é aquele que se propõe a ser o cuidador, o guardador da minha vida. O Salmo 23 é um dos salmos mais lindos que tem na Escritura e um dos textos prediletos da maioria das pessoas. E esse texto, ele fala como que pessoas, assim como aquelas crianças, podem pegar no sono e podem encontrar algum descanso para as suas vidas debaixo do pastoreio do Senhor. O pastor, obviamente, é Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. Ele é aquele que cuida da nossa vida. Ele mesmo se chamou de pastor. E nesse texto nós encontramos vários motivos pelos quais o Senhor deve ser o pastor da nossa vida, pelos quais só Ele pode ser o pastor da nossa vida, e por que eu preciso do seu pastoreio. Então, em primeiro lugar, esse texto tão conhecido nosso, do qual nós nos alimentamos tanto, em primeiro lugar, ele nos mostra o porquê somente o Senhor pode ser o nosso pastor. Então nós podemos olhar para tudo aquilo que as Escrituras nos dão como credenciais de Deus para ser o nosso pastor. Quais são as suas credenciais? Primeiro, nós devemos lembrar que Deus é o nosso pastor porque Ele é o soberano Senhor sobre todas as coisas. Aí você fala assim, mas pastor, aonde está essa declaração tão teológica nesse texto? Está em alguma coisa que muitas vezes nós nem percebemos no texto. Se você olhar aí para o seu texto do Salmo 23, você vai observar que a palavra Senhor está escrita aí em caixa alta. Você já tinha notado isso antes? Na sua Bíblia você vai encontrar duas palavras, duas maneiras de escrever a palavra Senhor. Uma com letra maiúscula na primeira letra e as outras em minúsculo. E uma outra maneira, como está escrito aqui, em caixa alta. Isso daqui, na nossa língua portuguesa, não vai fazer muito sentido se você não for alguém curioso. Mas lá no hebraico fazia toda a diferença. Porque a palavra que está aí no hebraico é exatamente o nome
de Deus, o nome próprio que Deus usou para si mesmo. Então, quando eu chamo Deus de Senhor, e você encontra lá na Bíblia somente aquele S maiúsculo, você está chamando Ele de Senhor porque Ele é o Criador, o Deus de todas as coisas. Mas quando você usa esta palavra que Davi usou, que foi traduzida aqui como Senhor em caixa alta, você está chamando Deus de Iavé. É este nome que Davi escolheu para se dirigir a Deus. Davi podia ter usado El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Ele podia ter escolhido El Elyon, que significa o Deus Altíssimo. Ele podia ter escolhido El Olam, que significa o Deus Eterno. Mas todas essas palavras trariam apenas um adjetivo de Deus. E então Davi decide chamar Deus pelo seu próprio nome. E quando ele faz isso, ele está dizendo que o único que pode ser chamado de pastor da minha vida é aquele que é o Deus Iavé, o Deus que estabeleceu uma aliança comigo, o Deus que provê para a minha vida todas as coisas. É por isso que Ele é o meu pastor, porque Ele é o soberano Senhor do universo, e Ele se declara, Ele se nomeia como o Deus provedor, o Deus que é o Senhor da aliança, o Deus que trata de todas as minhas necessidades. Só Ele tem poder para prover tudo aquilo que eu preciso. Então, quais são as credenciais de Deus para que Ele diga que Ele é o meu pastor e para que eu digo que Ele é o meu pastor? Primeiro, Ele é o soberano Senhor sobre tudo o que existe. Ele é o Deus Iavé, o Deus provedor. Além disso, eu posso dizer que Ele é o meu pastor porque Ele é o Deus imutável, ou seja, aquilo que Ele é, aquilo que Ele foi e aquilo que Ele sempre será é a mesma coisa. Quando Deus se revelou a Moisés, Ele então não usou nenhum nome. E Moisés falou: quem é que está falando comigo? E Deus disse: eu sou o que sou. Eu nunca mudo, eu nunca serei menos Deus e nunca serei mais Deus do que eu sou, porque eu sou o todo Deus. Eu sempre existi, eu existo e eu sempre existirei. Eu sou o Deus imutável. E então eu posso dizer que Iavé deve, e eu quero que Ele seja o meu pastor, porque Ele não é como os outros pastores, que são de um jeito hoje e amanhã eles mudam. Ele não é como as pessoas que hoje são assim e amanhã elas mudam. Ele não é alguém que pode me frustrar, porque tudo o que Ele diz, Ele faz, porque Ele não muda. Ele também é o Deus incausado, ou seja, Ele não foi criado por ninguém, Ele não foi provocado por ninguém, Ele não é fruto de nenhum tipo de explosão ou de um acaso, mas Ele é o Deus que existe desde toda a eternidade. O Salmo 90, versículo 2 diz: antes que os montes nascessem, ou que tudo se formasse, Tu és Deus de eternidade em eternidade. Ou seja, por que eu quero que Deus seja o meu pastor? Por que Davi chamava Deus de pastor? Porque ele queria que o seu pastor fosse um Deus incausado, um Deus que existe eternamente e não é fruto do trabalho de ninguém. Por que Deus pode ser o meu pastor? Porque entre as suas credenciais está o governo absoluto de tudo. Ele não pode ser governado por ninguém, mas Ele governa todas as coisas. Portanto, se há alguém que pode me dar segurança, é exatamente o Deus que governa absolutamente tudo, o Deus soberano. Por que Deus deve ser o seu pastor? Porque Ele é o soberano Senhor sobre tudo, imutável, incausado, governa sobre todas as coisas. Mas também porque Ele é um Deus pessoal. É um Deus que no tratamento comigo e com você, Ele vai nos tratar de maneira personalizada. E então Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Que diferença faria se Davi tivesse escrito aqui: o Senhor é o nosso pastor? Talvez, se nós não prestássemos muito atenção, não faria diferença nenhuma. Mas se você atentar para o fato de que Davi está tratando com Deus e fazendo uma declaração particular, pessoal, dele com Deus, e nós também podemos fazer a mesma declaração, então nós entendemos que na grandeza e na infinitude de Deus, Deus consegue tratar cada um de nós com as nossas particularidades, de maneira personalizada.
Então, quando eu digo o Senhor é o meu pastor, o Deus Yahvé é o meu pastor, eu estou dizendo assim, olha, Deus tem um tratamento específico, especial e personalizado para a minha vida. Por que Deus tem que ser o seu pastor? E por que Deus é o meu pastor? E só Ele pode fazer isso, porque nenhum outro pode tratar a humanidade inteira de maneira personalizada, de maneira pessoal e única. Já parou para pensar nisso? Que Deus tem uma conversa particular para cada um de nós. Toda vez que eu penso nisso, eu fico muito entusiasmado, porque como Deus consegue fazer isso? Talvez se você não tenha que lidar com o público, você não entenda a complexidade disso, mas se você for pastor, ou se você for gerente de uma empresa, alguma coisa, que você tem que lidar com muitas pessoas, você entende a complexidade disso. Às vezes você lida com pessoas meses e meses, e de repente você está numa reunião, como aconteceu esses dias aqui, e eu tinha que chamar alguém com quem eu tenho amizade há uns 6 anos, e o nome simplesmente sumiu da minha cabeça. O Marcelinho, lembra? Tinha que chamar o Marcelinho, eu olhei para o Marcelinho, não lembrava o nome dele, mas eu sei o nome dele, mas na hora eu não lembrava. Então eu lido com 300, 400 pessoas da minha igreja, e é muito difícil lembrar de tudo ao mesmo tempo e saber o assunto de cada um. É uma tarefa quase que impossível. E Deus consegue fazer isso com a humanidade inteira. Por que só Deus pode ser o meu pastor? Porque somente Deus pode tratar cada um de nós na nossa pessoalidade. É um Deus pessoal. Então, quando eu me relaciono com Deus, eu não estou me relacionando com alguém que trata comigo de forma genérica, mas eu estou me relacionando com alguém que, sentado no trono do universo, Ele se abaixa, e Ele se inclina, e Ele olha, e Ele enxerga cada um de nós, e tem um assunto para falar, e tem algo para fazer, e tem algo para dar para cada um de nós. Isso é maravilhoso. Porque eu posso sair daqui hoje e saber que amanhã Deus não vai olhar para a multidão do seu povo, Deus vai olhar para mim. E amanhã cedo, quando eu fizer a minha oração, eu sei que Deus vai ouvir a minha oração. E Ele também vai ouvir a oração da minha esposa, e também vai ouvir a oração do meu filho. E Ele planejou, e amanhã Ele vai executar coisas particulares e pessoais na vida de cada um de nós. E é por isso que eu posso dizer que o Senhor é o meu pastor. Agora você poderia pensar, mas tudo bem, pastor, então só Deus pode ser o nosso pastor, porque só Ele tem essas credenciais. Mas a questão é, por que eu preciso de um pastor? Tem muita coisa aqui para nós. Primeiro, a figura apropriada que foi usada aqui é a figura da ovelha. E nenhuma outra figura cabe mais para descrever a humanidade, e especialmente as pessoas que conhecem a Deus e confiam no Senhor, do que a figura da ovelha. Deixa eu falar algumas coisas que eu descobri sobre as ovelhas para vocês. Primeiro, a ovelha é um animal, é talvez o animal menos capaz de cuidar de si próprio que existe na natureza. Isso aqui é fato científico. Peguei isso aqui tudo de site que fala sobre ovelha, de ovinicultura. O animal na natureza menos capaz de cuidar de si mesmo. É impressionante que Deus vai nos comparar exatamente com esse animal. E Davi também usou essa comparação. As ovelhas são simplesmente ingênuas e tolas. Esta é a marca característica desse animal. Segundo, as ovelhas são indefesas. Elas não possuem nenhum tipo de arma, elas não têm garra. No máximo você tem alguma bem cabeçuda, que se for um pouquinho mais intencionada vai dar umas cabeçadas em alguém. Mas não tem arma, não tem garra, não tem dente afiado, não tem nenhum tipo de arma. Terceiro, as ovelhas são sujas. Os gatos tomam banho de língua, os cachorros tomam banho com língua. A maioria dos animais se limpam, as ovelhas não se limpam. Isso é um dado interessante. Ovelha não se limpa. E aí quem tem criação de ovelha sabe que se elas dormirem em algum lugar que estiver sujo com aquelas bolinhas que são o fruto do trabalho diário do seu estômago, aquilo gruda na pele delas e elas não se preocupam. Então você vê, na maioria dos lugares onde você vê ovelha com bastante lã carregando aquele monte de peloto preto assim embaixo, que é as coisas que vão grudando no pelo delas e fica lá, elas não se limpam. Elas não têm a menor preocupação com isso. As ovelhas são míopes, a visão delas é péssima.
Por isso, se você chegar perto de um rebanho de ovelha e imitar um cachorro, elas vão sair disparadas achando que é um cachorro, um lobo, seja lá o que for, mas elas vão fugir. Só que elas não vão fugir em linha reta. Vai uma para cada lado e elas não sabem para onde elas estão indo. E se tiver um lago por perto, é bem possível que elas corram e caiam dentro do lago, porque elas são míopes, a visão delas é terrível. Alguma coisa semelhante com o ser humano? Vamos lá. Quinto, as ovelhas são um animal extremamente teimoso. Ela faz tudo que você quer, desde que ela não perceba o que você quer, porque se ela descobrir que você quer alguma coisa, ela não faz. Alguma coisa semelhante com a gente? Você já descobriu que você quer fazer uma pessoa travar, é você falar para a pessoa o que você quer dela. Porque se você não falar nada, ela vai fazendo naturalmente. Mas você chega e fala, eu quero que você faça isso. Aí dá um desânimo, a pessoa não quer fazer, é triste. Você quer fazer seu filho virar um namorador, uma namoradora, e sair de casa fora de horário? Começa a criar um monte de regra. Você não vai namorar até tal idade, você não vai sair, você não vai fazer isso. Ah, mas é a mesma coisa de empurrar. É a mesma coisa de chegar e dizer, faça isso, faça aquilo outro. Então as ovelhas são um animal teimoso. E nós também somos assim. As ovelhas não têm senso de direção. Qualquer barulho elas se espalham. Os seus dotes podem ser sua própria ruína. Quanto mais lã no seu corpo, mais chance elas têm de morrer. Ou por causa do calor excessivo, ou por cair num fosso de água, e então elas afundam por causa do peso da lã. Mas o seu maior dote é também o maior perigo da sua vida. Assim também somos nós. Os nossos maiores tesouros são as coisas mais perigosas para a nossa vida. Portanto, quando a Bíblia compara o Senhor a um pastor e nós as ovelhas, é o primeiro motivo porque eu preciso de um pastor. Porque eu posso muito bem ser comparado a este animalzinho, que na natureza é o mais incapaz de todos. E então este animal precisa de um pastor, tanto quanto nós, seres humanos, precisamos de um pastor. Nós precisamos de um pastor também porque somos extremamente vulneráveis a tudo. Deixa eu fazer algumas perguntas e eu quero que você reflita sobre isso. Você consegue controlar o seu ânimo? Não sei se consegue, eu não consigo controlar o meu. A gente nunca sabe quando o mau humor vai chegar. A gente nunca sabe quando o desânimo vai chegar. Você nunca sabe quando uma pessoa vai acordar ranzinza. Os casados, a gente nunca sabe quando a esposa ou o esposo vão acordar de mau humor. É impossível controlar o ânimo. E às vezes nós nos revoltamos contra as pessoas por causa do humor delas. Mas nós também não conseguimos controlar o nosso. Você consegue viver em paz com todos? Veja o tamanho da nossa vulnerabilidade. Você vai conversando e convivendo com a pessoa e vai vivendo uma vida tranquila com ela. De repente, num dia, uma palavra escapa sem você pensar, sem você planejar, e de repente aquela palavra coloca você em conflito com a pessoa e aquilo se estende anos e anos. Nós somos extremamente vulneráveis. As coisas podem fugir ao controle de uma maneira muito tênue. A linha entre o controle e o descontrole é algo muito tênue na nossa vida. Terceira pergunta, para você refletir, para você perceber o quanto nós somos vulneráveis. Você tem algum temor? Todos nós temos medos. Todos nós temos temores. Aí você diz assim, pastor, não tem medo de nada. Duvido. Primeiro eu posso dizer que o primeiro medo seu é o medo de ter medo de alguma coisa. Por isso você diz que não tem medo de nada. Mas todos nós temos medo de alguma coisa. O Tiago está rindo, está rindo por quê? Essa semana eu fiquei a semana inteira sozinho. Num dia que eu estava lá em casa sozinho, subiu lá os presbíteros e os diáconos, e eu estava conversando com os meninos da mocidade, e estava falando para eles, eu falei assim, olha, não tem coisa pior do que ficar uma semana inteira sozinho, principalmente se você mora numa chácara, num lugar onde você não ouve mais nada. Quando a família está em casa, você dorme ouvindo o ronquinho do filho, você ouve a respiração da esposa, e você fica ali se sentindo o leão de chácara da casa, né? Então, você dorme tranquilo, e você está ali. Se alguém precisar de você, você está. O que acontece quando sai a esposa e o filho? Você fica lá sozinho, você não é mais leão de coisa alguma, e você fica ouvindo até uma folha que cai no quintal. Fica lá o tempo inteiro assim, ó. Não tem tranquilidade, não tem paz, não tem sossego. Você fala, pastor, esse é o jeito mais elegante de dizer que o senhor está com medo de dormir sozinho, né? Eu falei, não é medo de dormir sozinho, é uma sensação ruim.
uma companhia, por mais singela que seja, tira os nossos temores, sejam eles quais for. Mas o ser humano é extremamente vulnerável. Os pensamentos trazem medo à nossa cabeça. Nós ouvimos e vimos nessas últimas semanas o temor provocado pelo desequilíbrio e pelas oscilações nas bolsas de valores. E então as pessoas têm medo, os investidores têm medo, as pessoas têm medo de falir, têm medo de quebrar. Países inteiros vivem o temor de ver uma crise financeira. Isso é um exemplo no macro, mas o exemplo no micro, nós vemos os nossos filhos crescendo com medo de alguma coisa. Porque temor faz parte da nossa vida. Por que você precisa de um pastor? Porque nós somos seres vulneráveis e nós precisamos do Senhor, que é o Deus Yahvé, governador, dono, todo-poderoso, e está acima de todas as coisas, o Deus imutável, o Deus que cuida, o Deus que alimenta, o Deus que sustenta. Nós precisamos desse Deus, porque nós somos vulneráveis. Terceiro, por que eu preciso de um pastor? Porque se o Senhor não for o nosso pastor, nós podemos terminar a vida de uma forma extremamente desolada. Deixa eu tirar Deus deste Salmo 23, e eu vou lê-lo como se Deus não existisse. Se Deus não fosse o pastor de Davi, e se Davi vivesse hoje, ele poderia escrever este salmo da seguinte maneira, prestem atenção: eu sou o meu próprio pastor, estou sempre em necessidade, eu cambaleio de shopping em shopping, de loja em loja, de psiquiatra em psiquiatra, buscando alívio, mas nunca o encontro. Eu me arrasto pelo vale da sombra da morte e caio em pedaços, em cacos. Eu temo qualquer coisa, desde uma pesticidade a um fio elétrico. Eu estou começando a agir como minha mãe, desesperado, preocupado com tudo. Vou às reuniões semanais do grupo e acho-me cercado de inimigos. Parece que todos se voltaram contra mim. Vou para casa e até o peixinho que está no meu aquário parece que faz uma carranca para mim. Unjo a minha cabeça com uma dose extra de Tilenol e o aquário do meu peixinho parece que transborda e tudo sai fora de ordem. Certamente que a miséria e o infortúnio me seguirão, e eu viverei em autodesconfiança pelo resto da minha vida solitária. É isso aqui, a vida do homem sem o pastor, que é o Senhor. Uma vida insegura, uma vida de amargura, uma vida onde eu me sinto perseguido por todos, uma vida onde, por mais que eu tenha muito, parece que tudo me falta, ou parece que sempre alguma coisa está faltando, e eu nunca estou satisfeito com nada. Por que eu preciso de um pastor? Porque nós somos exatamente assim. E a não ser que eu encontre em Deus, como Davi encontrou, o pastor da minha alma, eu posso ter tudo, mas eu vou continuar vivendo com ansiedade, com amargura, com medo e com desespero. Terceiro, por que neste pastor, do qual Davi nos fala, nós podemos encontrar a satisfação? Primeiro, porque esse pastor nos ama e já provou isso. Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando Davi escreveu isso, ele ainda estava na expectativa que Deus enviasse o Messias, que seria o pastor da alma dele. E ele já era pastoreado por Deus Pai. Mas nós que vivemos aqui sabemos do grande amor de Deus para conosco, e sabemos a respeito do pastor de alma, Jesus Cristo, porque ele veio, ele viveu os mesmos dilemas que nós vivemos, as mesmas lutas. Ele nos ensinou a respeito do Evangelho, a respeito de uma nova vida. Ele entregou a vida dele na cruz para provar o seu amor por nós e para nos resgatar do império das trevas. Ele ressuscitou e nos deu a garantia que para onde ele estava indo, um dia nós iríamos também, e que nada nos separaria do amor dele. Então, por que eu posso ficar satisfeito em Cristo? Porque Cristo é a única coisa que de fato eu preciso nessa vida, porque Cristo é o único que de fato prova o seu grande amor para comigo. Por que
só em Cristo eu posso ficar satisfeito, porque Ele é a provisão da minha vida. Você pode ter muitas coisas, mas se você não tiver Cristo, nenhuma dessas coisas tem valor algum. Na Bíblia, o Senhor Jesus foi revelado através de muitos nomes. Eu vou citar alguns para vocês. Jesus foi chamado de Yahvé Roi, que significa, Ele é meu pastor pessoal. Jesus foi chamado de Yahvé Jireh, que significa o pastor que provê todas as minhas necessidades. Jesus foi chamado de Yahvé Shalom, o pastor que me faz descansar depois das jornadas árduas da vida. Jesus foi chamado de Yahvé Rafá, que significa o pastor que nos sara das nossas doenças. Eu não preciso ter medo de doença, de vírus, de bactéria, de calamidade, porque Jesus é o pastor que me sara de todas as doenças. Jesus é o Yahvé Tsekamo, que significa o pastor que nos justifica, que nos declara justos diante de Deus por causa do seu amor. Jesus foi chamado de Yahvé Xamã, que significa o pastor que caminha conosco no vale da sombra da morte. Ele está sempre ao nosso lado. Jesus foi chamado de Yahvé Nissi, o pastor que nos dá a vitória diante dos nossos inimigos. Jesus é a provisão. Por que que Ele é o único que nos dá a satisfação? Porque só Ele tem provisão completa, só nele eu encontro descanso, só nele eu encontro direção, só nele eu tenho justiça, só nele eu tenho paz, só nele eu tenho vitória, só nele eu tenho alegria, só nele eu tenho companhia, só nele eu tenho a certeza de que se eu morrer, eu estou ancorado no céu e eu vou para lá. Porque não depende de mim, mas depende dele. Por que que você deve buscar em Jesus o pastoreio da sua vida? Porque Jesus é o único que nos oferece satisfação. Finalizando. As pessoas buscam satisfação em muitas coisas. Mas Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Em outras palavras, é isso que Davi está dizendo. Irmãos, tudo que nós conquistamos nessa vida, fica nessa vida. Os nossos bens não mudam o valor que cada um de nós tem. O nosso valor não é ditado pelas coisas que nós temos e nem pelas coisas que nós fazemos. O nosso valor é ditado pela presença de Cristo na nossa vida. É Ele que valoriza a nossa vida. Ele é o nosso maior tesouro. E a nossa satisfação tem que estar nele. Essa semana eu postei um texto lá no Facebook dizendo: olha, o seu dia pode ser perfeito. E isso não depende das circunstâncias. Porque a palavra de Deus diz que este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Não está dito lá, se o dia for bom, se você não tiver luta, se você não tiver tribulação, se não tiver problema para resolver, se você não tiver doença nesse dia. Não está dito isso lá. Mas por que que este dia que o Senhor fez é sempre um dia de se regozijar e de se alegrar? Porque quando eu entendo que Deus é o autor do dia, Deus é o autor da minha vida, e é o Senhor Jesus que é a fonte da minha satisfação, eu posso ter um dia perfeito, ainda que eu viva um dia de guerra, ainda que eu viva um dia de conflito, porque o valor do meu dia, assim como o valor da minha vida, não está nas coisas que acontecem, mas está na presença de Deus na minha vida. E é isso que nós precisamos entender. Quando Davi diz: nada me faltará, Davi não disse isso vivendo os melhores dos seus dias. Quando Davi disse isso, Davi estava sendo perseguido, e possivelmente ele escreveu isso dentro de uma caverna. Mas você vai dizer assim: ah, Davi estava numa boa quando ele escreveu o Salmo 23. Não estava. Mas ele disse: eu não preciso de mais nada, eu posso estar dentro de uma caverna, mas se o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. E nós precisamos aprender esta lição, que esta é a principal lição do Salmo 23. Talvez você tenha a impressão, quando você lê, como eu já tive muitas vezes, que quando o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então vamos preparar a lista de coisas, porque Deus vai me dar tudo que eu quero. Não, não é isso. Quando nós temos o Senhor, nós já temos tudo o que nós precisamos. E tudo que é necessário para nos dar,
alegria e satisfação. Se o Senhor quiser nos dar outras coisas, Ele pode nos dar. Seus bens não são seus. Quando você partir deste mundo, nada poderá levar com você, nem um centavo. Quando John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo, morreu, perguntaram ao seu contador: quanto que Rockefeller deixou? E o seu contador disse: ele deixou tudo, porque não pode levar nada. Não importa se é 1 milhão, 1 bilhão. O que importa é que quando nós partimos desta vida, nós não levamos absolutamente nada. Uma outra história interessante foi que convidaram Gandhi para fazer uma visita ao presidente da Índia, e ele foi de chinelo e de tanga. E aí ele não foi recebido pelo presidente da Índia, porque precisava de paletó para ser recebido. Então ele mandou comprar um paletó e entregar lá no palácio. Mas ele não iria, porque ele disse o seguinte: ou o meu valor está dentro de mim, ou o meu valor está no meu paletó. Um outro exemplo ainda interessante: uma pessoa sofreu uma falência e procurou um pastor e disse para o pastor: pastor, eu perdi tudo, pastor. Aí o pastor imediatamente disse: irmão, então vamos orar. E aí o pastor começou a orar e falou: Senhor, abençoe este irmão, porque ele perdeu o seu caráter, porque ele perdeu a sua decência, porque ele perdeu a sua fé. Daí o irmão cutucou: não, pastor, eu não perdi meu caráter não. Mas e a fé, o senhor perdeu? Também não. Mas você perdeu a paz no coração? Não, também não, pastor. Se você não perdeu o seu caráter, se você não perdeu sua fé, e se você não perdeu sua paz com Deus, você não perdeu nada. E nós precisamos entender isso. Por que eu posso dizer que o Senhor é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, nada me faltará? Porque Jesus é tudo. Ele é tudo que eu quero, Ele é tudo que eu preciso, Ele é tudo que você precisa para suprir o vazio do seu coração. E nós precisamos aprender essa grande verdade ilustrada aqui por Davi, no relacionamento dele com Deus, como sendo o seu supremo pastor. Se Deus for pastor da nossa vida, nós podemos viver plenamente satisfeitos. Sabe qual é o maior problema do povo hoje, no mundo, em qualquer lugar? Insatisfação. Essa é a doença. Essa é a coisa que mais inquieta as pessoas. Sabe qual é a maior prisão, a mais tumultuada de todas? É a prisão dos desejos, onde as pessoas estão escravizadas àquilo que elas desejam. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e as pessoas vivem todos os dias numa luta incessante, alucinada, para ter aquilo que elas querem. Sabe quem é o único que pode nos livrar da prisão dos desejos? O pastor da nossa alma, Jesus Cristo, porque Ele é tudo que a nossa alma de fato precisa. E se eu entender isso, eu posso até conquistar muitas coisas nesse mundo, mas eu vou saber que eu não preciso de nenhuma delas, porque o maior tesouro eu recebi de graça, que é ser pastoreado por Cristo Jesus. Deus é o único que pode ser o seu pastor. Você e eu precisamos de um pastor, e Jesus Cristo é o único pastor que de fato traz satisfação para o nosso coração. Que Deus nos ajude, para que quando nós lermos, e tomara que nós façamos isso todos os dias, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu tenha consciência que quando o Senhor é o pastor da minha vida, eu não preciso de mais nada. Se Deus quiser dar muitas coisas, ou se Ele não quiser dar nada, não vai mudar nada, porque o simples fato de eu tê-lo como meu pastor é mais do que eu preciso e do que eu mereço, muito mais. Ele é o grande tesouro da nossa vida. Que Deus nos ajude a viver assim, que Deus nos ajude a termos dias perfeitos, que Deus nos ajude a sermos satisfeitos,
porque tudo o que nós temos não tem valor algum se nós não tivermos Cristo e a satisfação que só Ele pode dar. Senhor, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor agora, o Senhor que nos trata, ó Deus, na nossa pessoalidade, o Senhor que nos pastoreia individualmente, o Senhor que conhece o coração de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a entender quão desesperadamente nós precisamos do pastoreio do Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender que o Senhor nos pastoreia com amor, e que só o Senhor tem todo o amor e todas as provisões que nós precisamos para vivermos neste mundo, ó Deus, satisfeitos, não com as coisas, mas satisfeitos com o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, pois vivemos numa luta alucinada para adquirir coisas, para conquistar coisas, para ver coisas, para sentir coisas, para saber de coisas, e nós muitas vezes, ó Deus, deixamos passar desapercebido o que é mais importante. É que o Senhor é o único que pode ser o pastor da nossa alma, é o único que pode trazer paz ao nosso coração, é o único que pode trazer contentamento, é o único que pode trazer alegria, e é o único que pode nos dar segurança. O salmista Davi diz que assim como uma criança desmamada nos seios de sua mãe, era a alma dele para com o Senhor, porque o Senhor era pastor dele. Que o Senhor nos ajude, como nós vimos estes bebês aqui hoje, ó Deus, tranquilamente sossegados nos braços de suas mães, que assim também, ó Deus, nós sosseguemos no braço do Senhor. Aquieta, ó Deus, o nosso coração e a nossa alma. Pastoreia, ó Deus, o nosso coração e a nossa mente. Traz, ó Deus, satisfação, alegria e contentamento para o nosso coração. E livra-nos, ó Deus, das ansiedades, das angústias e das inquietações desta vida. Precisamos, ó Deus, do pastoreio Teu. Ó Pai, em nome de Jesus, trata de cada um de nós, segundo as nossas necessidades. Suplicamos a Ti, ó Deus, que nós possamos dizer todos os dias que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos falta, porque o Senhor é tudo na nossa vida. Ó Deus, abençoe cada um aqui, e que o Senhor nos conceda uma semana, ó Pai, abençoada, uma semana de vitórias, uma semana, ó Deus, onde cada um dos dias nós possamos dizer: hoje eu tive um dia perfeito, porque eu fui pastoreado pelo Senhor, e o Senhor não deixou faltar nada para a minha vida. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe-nos a respeito deste assunto. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.